me alegra, mas ao mesmo tempo me desespera, porque os irmãos que deveriam saber disso se desespera por ver o que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, como o Senhor falou, esse vírus, essa praga, vamos deixar lá, Isso mesmo. entendeu? Mas me desespera porque eles acham que sei lá, vai morrer, vai acabar. Gente, calma. Em primeiro lugar, fazer igual Jesus falou para os discípulos. Quando os discípulos vieram perguntar sobre as coisas dos últimos dias, Jesus falou, calma. É verdade. Tenha paciência para que ninguém te engane. Porque nos últimos dias virá muitos falsos em meu nome, dizendo seus falsos cristos, falsos profetas. Virão muitos em meu nome e não serão. Vai acontecer sinais no céu, sinais na terra. E tudo isso a gente vê que já está acontecendo. Mas é interessante, pastor, que sobre tudo isso e sobre as pragas, sobre sinais na terra, no céu, Jesus fala, é necessário. E quando Jesus fala é necessário, tem que acontecer. Sim. E para mim me desespera porque a igreja ora para que não aconteça. Aconteça, é verdade. E isso não deveria acontecer. Só falando rapidamente sobre o que nós estamos vivendo, sobre esse vírus, a igreja tem que orar para que Jesus cure as pessoas, conforte os que já perderam, pessoas que morreram, e que mais pessoas não sejam alcançadas por esse vírus. A igreja tem que orar por isso, mas a igreja não pode orar, mandar embora. Porque Jesus falou, eu tenho que mandar, é necessário. Para quê? Para te alertar. Alerta, né? É uma alerta para a nossa igreja e para a nossa geração e para nós, igrejas. A igreja é um motivo de alegria, porque a gente sabe que a palavra dele se cumprindo e já a gente vai ver ele. Sim. E aí o versículo que eu li está dizendo, é só mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. E detalhe, ele não vai tardar. Então, irmãos, deixa eu rapidamente meditar com os irmãos isso aqui, também já não é por muito falar, pastor. Porque Jesus falou, eu vou voltar. A vinda de Cristo, para vir buscar a igreja, a segunda vinda dele se dá em duas fases. Sabemos disso, que a primeira fase é oculta, que é o arrebatamento da igreja. A segunda fase ele vem em grande poder e em grande glória. Aí ele vem para a nação de Israel e para todas as nações. Sim. Primeira fase ele vem oculta. E isso, eu sou apaixonado por falar isso aqui, pastor. Sim. Sabe por quê? Porque na primeira fase ele vai vir nos ares, ele vai vir nas nuvens, vai encontrar a igreja. Aleluia. É verdade, é forte. Só que, pastor, eu já sinto a presença de Deus. Glória a Deus. Eu sinto Deus nessa palavra, porque, sabe, pastor, Jesus vai vir na primeira vinda em oculto para a igreja. A segunda vinda de Jesus é assim: primeiro ele vem para a igreja e depois ele vem com a igreja. A primeira ele vem para a igreja, só que tem um detalhe, pastor. Aleluia. Está escrito mesmo. Tem um detalhe aqui que eu não sei se vocês que estão nos ouvindo vão gostar de ouvir, mas agora, eu já até te adianto, agora você tem o livre-arbítrio de querer aceitar o que eu vou falar, de querer ouvir, deixar entrar no seu coração e colocar em prática ou não. É contigo. Mas vai chegar um dia que você não vai ter escolha. Sim. Vai chegar um dia que quem vai te falar essas coisas não vai ser eu, não vai ser o irmão Lucas, não vai ser o pastor Domingos. Detalhe, no mundo existe mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas. Pastor. 8 bilhões já. Exatamente. E naquele grande dia, ele vai ter paciência de julgar um por um. Ele não vai julgar todos de uma vez, vai ser um por um. E é nessas horas, pastor, que eu falo que a igreja militante do Senhor, que a igreja que ele vem buscar, tem que se alegrar. Sim. Porque a igreja vai passar pelo juízo, mas não vai ser condenada. Sim. A igreja, ela vai passar pelo juízo, Jesus vai julgar as obras dela, mas não vai ser condenada, porque já estará salva. Sim. Porque antes já foi arrebatada, e no juízo a igreja vem com Jesus para julgar as nações. Ok. Só que essa primeira fase tem que ser muito atento. A igreja tem que se atentar, pastor. Sim. Porque eu poderia dizer que ele já está pronto para vir buscar a igreja. Talvez a igreja não está pronta para que ele venha, para recebê-lo. Isso é interessante. E num casamento, normalmente quem se atrasa é sempre a noiva. Não, é verdade. Aleluia. Pastor, eu poderia dizer que a igreja está atrasada. Sim. Eu poderia dizer que a igreja está dormindo. Eu poderia dizer que a igreja, quando se desespera ao falar das últimas coisas, ela está dormindo. É interessante a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25.
10 vídeos, 5 loucas e 5 prudentes. É interessante, normalmente quando se fala, prega sobre as loucas, ou critica, fala mais sobre as loucas, mas vem comigo, porque a Bíblia diz que as prudentes dormiram. Dormiram também. Estava tudo dormindo. Tudo dormindo, pastor? A Bíblia diz que tardando o noivo, todas, as loucas, as prudentes, todas dormiram. E é nessa fase que eu vejo as prudentes dormindo, porque Deus, na sua palavra, Ele fala: o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Isso mesmo. E aí quando se fala das últimas coisas, se desespera. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala: conforta os irmãos com esta palavra. Sim. É naquela parte que ele fala que o Senhor virá com a trombeta de Deus, com alarido e com voz de arcanjo, e que nós não precederemos os que já estão mortos, porque eles vão ressuscitar primeiro. Depois que eles ressuscitar, nós subiremos com ele e encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo começa a falar, 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai falar do que é incorruptível, da incorruptibilidade, quando a gente se revestir da incorruptibilidade, ele sempre vai falar isso para a gente confortar os irmãos. Sim. Porque falar sobre essas coisas tem que ser motivo de conforto e alegria. Sim. Porque nesse mundo, Jesus falou: tereis aflições, tenha de bom ânimo, só que vai sempre ter aflições. Mas ao falar sobre essas coisas, aleluia, eu já sinto Deus, eu sinto Ele no meu corpo. Sabe por quê? Porque falar dessas coisas é motivo de conforto. O que é conforto? É paz, alegria, é não chorar mais. E Ele fala assim que lá no céu, o choro não mais haverá. Aleluia. A dor não mais haverá, a angústia não mais haverá. Então isso tem que ser motivo de alegria, de conforto. Aleluia. Porém, irmãos, para ser arrebatado. Forte. A palavra arrebatamento significa tirado, raptado, tirado com força. Sim. Então vai ser mais rápido do que um abrir e fechar de olhos. Vai ser raptado. Tem gente que fala que a roupa vai ir junto, mas eu quero nessa noite desmentir essa tese e dizer que a roupa não vai, porque a roupa é a prova de que o corpo foi. Foi, é verdade. Aleluia. Verdade. Para isso, irmãos, agora é que vai apertar um pouquinho. Glória a Deus. É benção. Senta na sua cadeira, senta no seu sofá, segura, porque o que Deus colocou no meu coração eu preciso falar. Glória a Deus. Talvez tenha pastores nos ouvindo, igreja nos ouvindo. Meu compromisso nessa noite é com a palavra. É com o dono da palavra. Aleluia. Porque, irmãos, apesar de a palavra arrebatamento significar raptado, tirado com força, eu poderia dizer que uma outra palavra, junto com o significado da palavra arrebatamento, que significa arrebatamento, é uma palavrinha chamada santidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Forte. Santidade ao Senhor. Ser santo. Ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Deixar as práticas pecaminosas para trás. Deixar que Ele realmente habite dentro de você. É parar com essa besteira de que você em Cristo tem o livre-arbítrio. Porque você tem o livre-arbítrio de escolher estar em Cristo ou não estar em Cristo. Se você escolheu estar em Cristo, o seu livre-arbítrio acabou. É verdade. Você não tem escolha. Paulo vai dizer que somos escravos de Cristo. A palavra escravo significa aquele que faz a vontade de outro. Glória a Deus. Não tem escolha. Ser escravo de Cristo é não ter escolha do que Ele quer. Ele simplesmente quer e a gente tem que obedecer. Presta atenção. Porque ser escravo de Cristo não é viver escravizado. Porque o livre-arbítrio em Cristo tem limite. Verdade. Você pode ir até certo ponto. Porém, fora de Cristo você faz o que você quiser. Em Cristo você faz o que Ele manda. Você faz o que Ele quer. Glória a Deus. A minha mãe dizia, pastor, que existe um demônio chamado nada a ver. Existe.
Nada a ver, só um pouquinho. Nada a ver, só hoje. Verdade. Nada a ver, amanhã eu peço perdão. Ah, nada a ver, estou fazendo nada, vou lá rapidinho e volto. Nada a ver, ninguém está vendo. É verdade. Mas Pedro fala que o homem que espera só nessa vida é o mais miserável de todos. E se a gente espera na outra vida, então a gente tem que esperar em Cristo. E deixa eu te falar uma coisa. Assim como um imã, ele se magnetiza com outro imã, pastor. Você pega um imã, e detalhe, antes de você encostar no imã, o outro já é magnetizado, atrai, né, pastor? Ele puxa, ele magnetiza um no outro. Aleluia. Verdade. Com força. Com força. Assim como um imã cola em outro imã. Vai chegar um dia que o Santo de Israel vai raiar nas nuvens. Aleluia. Glória a Deus. E como essa simbologia do imã que eu falei só se conecta com outro imã, o Santo de Israel que está lá em cima só vai poder se conectar com os santos aqui embaixo. É verdade. Não tem outro jeito, não tem outra forma de você ser arrebatado. Não tem outra forma de você ser levado para o céu. Porque Ele é santo e importa que os que o adorem, os adorem em santidade. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. É, pastor. É forte. E sabe o que me entristece? É saber que nessas horas talvez tenha até alguns pastores que estão nos ouvindo que não estão concordando com as palavras que eu estou recitando aqui. Verdade. Verdade. E não me importa, o meu compromisso é pregar a palavra. Sim. Como eu disse, você tem o livre-arbítrio de escolher e não escolher. Mas com muito carinho, com muito temor e muito tremor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vim aqui falar essas palavras. E eu repito, vai chegar um dia que vai ser terrível. Vai chegar um dia que vai ser tão terrível que o céu não haverá e a terra não haverá, porque o céu e a terra não existirá mais. E fugirá da presença dele, daquele que julga com justiça. A terra vai sair da face dele, eu não sei como. Eu também não sei como que um avião anda sobre os ares. Mas eu sei que estaremos com ele nos ares, em algum lugar dessa existência, estaremos face a face com ele. Sim. E se você tentar fugir para a esquerda, para a direita, ele vai estar lá. Vai ser só você e ele. É verdade. Aí ele vai lembrar de quando você pregou em prostituição. Ele vai lembrar de quando você... Aleluia. Glória a É Deus. só um cigarrinho. Pastor, eu sinto no espírito, eu sinto profeticamente para falar para algumas pessoas que estão nos ouvindo. Ninguém sabe que eu... É cigarrinho aqui. Verdade. Eu não brinco com essas coisas, pastor. Eu aprendi desde a minha infância a não brincar com isso. Eu aprendi do que a palavra diz, que aquele que fala em nome do Senhor, ai daquele. Verdade. Mas eu estou aqui em nome dele. E ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não vai ter prazer na morte. Eu não estou falando para te condenar, para te julgar, pelo contrário, é para salvar a tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Nessa tarde não tem nada mais importante aqui do que almas de pessoas que Deus precisa tratar, que Deus precisa falar essas verdades para te confrontar. É o que está acontecendo na nossa geração, no nosso momento. As igrejas fechadas, cultos reduzidos. Aí Deus dando um chacoalhão e falando, acorda. É verdade. Isso mesmo. Pastor, são pelo menos 153 grandes... Desculpa. São pelo menos 153 grandes sinais da vida de Cristo e todos já se cumpriram. Sim. E outros estão se cumprindo. E outros estão se cumprindo. Um dos maiores sinais, pastor, do retorno do nosso Senhor tem que ser na economia mundial. Mundial. Tá aí. E a igreja está dormindo, Está pastor. dormindo. Mas Jesus mesmo, cortando uma conversa do irmão, Jesus mesmo disse que as pessoas iam ter olho para ver e não ia ver. E ouvido para ouvir, não ia ouvir. E aí tem que acontecer isso, a gente tem que estar alertando. Verdade. Eu sempre falo por que a gente tem que sempre estar indo para as igrejas todo dia, ouvindo sempre a mesma palavra, porque se tem um povo que é fácil de esquecer-se do que falou, do que viveu e das suas promessas, é o povo de Deus. Verdade, mas é isso. Sabe por quê, pastor? Porque Jesus falou, é necessário que eu morra. Sim. É necessário que eu entregue a minha vida
E no terceiro dia, ressuscitará. Mas no terceiro dia eles estavam todos desesperados, chorando. Verdade. Correndo, comendo. Pedro estava jogado nos cantos, chorando. Negou. A ponto de Jesus ter que chamar ele pelo nome. Senão teria caído numa grande depressão. Pedro ficava chorando pelos cantos. É verdade. Aí Jesus fala assim, manda chamar os discípulos e a Pedro. Chamou Pedro pelo nome. Isso mesmo. Quanto tempo você se esqueceu da promessa que Deus fez na sua vida? Glória a Deus, é verdade. Quanto tempo você já ouviu e você sabe, você prega melhor do que eu sobre a doutrina das últimas coisas. E eu nem estou indo profundo aqui, eu estou apenas refletindo. Como eu disse no início dessa palavra, isso seria apenas um bate-papo. Você conhece melhor do que eu. Eu sei que tem teólogos nos ouvindo, tem pastor nos ouvindo, tem pessoas que só fazem isso, tem pessoas que pregam, que a agenda é cheia. Sabe melhor do que eu, não estou indo nem profundo nisso aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que você está aí falando assim, poderia falar isso, tá? Seu coração está palpitando, você conhece, você sabe. A gente tem que estar sempre lembrando isso. É verdade. Glória a Deus. A igreja do Senhor, ela é fácil em esquecer-se das suas promessas. E eu comecei falando que são 2.876 da vida de Cristo. 318 no Novo Testamento. É verdade. E aí eu tenho que vir aqui nessa tarde para falar para você assim, ó. Desperta, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, forte. Acorda, geração. Porque a geração do arrebatamento, e eu não duvido que nós somos essa geração. Eu não duvido, pastor. Você acredita nisso? Não vai passar dessa. E interessante, o senhor falou, eu posso falar aqui rapidamente histórico, uma profecia que se cumpriu, porque Jesus falou assim, não se passará esta geração sem que isso aconteça. Jesus está falando dos sinais dos últimos dias, das últimas coisas, está recitando para os discípulos. Aí Jesus fala assim, ó, aprendei a parábola da figueira. Mateus capítulo 24, se não me engano, está a partir do versículo 30. É isso, né, pastor? Isso mesmo. Aí no versículo 34, esse eu tenho certeza, 24 a 34, está escrito assim, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mas pastor... E o 35 diz, passará o céu e a terra. Mas as minhas palavras não é de passar. Mas pastor, é interessante, quer ver? É que se nós estivéssemos junto com Jesus ouvindo essas palavras, no momento, ao vivo e a cores, olhando nos olhos de Jesus, a gente ia achar que era aquela geração. Sim. Que era aquele momento em que Jesus estava falando aquilo, que era daquele tempo, que aquela profecia era para ali, para aqueles dias. Mas Jesus está falando essa geração, que geração? Uma geração que visse acontecer. Ele fala, olhai para a figueira, que é Israel. Sim. Israel é o relógio de Deus na terra. Sim. E eu posso falar sem dúvida. Sem dúvida. O relógio está chegando à meia-noite. Tá. O relógio já está chegando nos últimos minutos. Jesus fala, se atenta para a figueira, que é Israel. Sim. Quando os ramos florescer, quando as suas folhas crescerem, Jesus vai falando. O que é isso? Havia, pastor, uma profecia, uma palavra, uma promessa de que Israel, em um só dia, voltaria a ser uma nação. E aí Jesus fala, quando Israel voltar a ser uma nação, a partir dessa geração que vê Israel voltar a ser uma nação, então será esta geração. A geração que vê a profecia se cumprir de que Israel voltaria a ser uma só nação, voltaria a ser uma nação em um só dia, essa geração que vê isso acontecer com Israel, seria essa geração que veria todas as coisas acontecerem. Isso mesmo. Deu para entender? Sim. Parece complexo, mas é a geração que vê a promessa se cumprir na vida de Israel, que veria as coisas acontecerem, as coisas dos últimos dias. Pois bem, prestar atenção. Israel voltou a ser nação em um só dia, em 1948, quando um brasileiro, o senhor conhece isso? Sim. Oswaldo Aranha. É Oswaldo Aranha? Sim, é esse mesmo. Oswaldo Aranha. É isso mesmo. Ele deu um voto de desempate. Foi isso mesmo. O Brasil, através do Brasil. Exatamente. E detalhe, pastor. Olha isso, crente, vocês que estão nos ouvindo. 1948. Há uma promessa na Bíblia que Deus fala para Abraão bem assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Brasil não tinha poço de petróleo. Não. 1948. Sim. 1949 acharam o primeiro. E daí para cá? Entendeu? Entendeu como que Deus é?
Se você soubesse, você orava por Israel para Deus abençoar Israel. Verdade. Pastor? Eu amo a nação de É Israel. isso que eu ia falar, o senhor falou agora. Quando o senhor falou assim, eu não aceito que fala de Israel, meu coração ali falou também, eu também não aceito. Não aceito. Se você fala mal de Israel, você está falando mal de você, Sim. sem saber. Porque Deus falou, o que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Isso mesmo. Meu Deus do céu. E aí, Oswaldo Aranha, em 1948, dá um voto de desempate, pastor. Isso mesmo. 1948 para 2018, 70 anos. 70 anos. Já se passaram 2 anos. Na Bíblia fala dos 70 anos. Isso, pastor. Era isso que eu queria falar rápido. Daniel, as coisas mais. As 70 semanas de Daniel. O número 70 na Bíblia é intrigante, Sim. é lindo. Do cativeiro de Babilônia. Cativeiro de Babilônia, 70 anos. Quando a Jacó com seus familiares começaram a perecer, subiram para o Egito, desceram para o Egito. Sim. Eles subiram, desceram, tanto faz o destino agora, descer, né? Ele foi com 70 almas. Isso mesmo. O número 70 fala de aflição, fala de angústia, Sim. fala de pestes, fala de praga, fala de sofrimento. E a Bíblia diz, pastor do céu. É forte, é muito forte. Se não me engano, é Salmos 90, versículo 10. Salmos 90, versículo 10. Que fala do tempo de uma geração. Eu vou abrir a Bíblia aqui. Sim. Permite, pastor? Claro. Quanto tempo a gente tem aqui, pastor? Me ajuda, senão...